Bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo hoje é fazer uma análise sobre as eleições municipais de 2020 na cidade de São Paulo. Vem com a gente e vamos ver o que nos espera para o fim desse ano. Bom dia, boa tarde, no Brasil, boa noite. Hoje, existem duas esquerdas uma análise. Então, agora sobre aquela esquerda tradicional, a esquerda trabalhista, a cidade de São Paulo, a herança essa esquerda. Quando a gente fala em eleição municipal, é preciso levar em consideração a força do voto originado em relações orgânicas. O que eu quero dizer com isso? No âmbito municipal, a disputa principal é pelo cargo de prefeito. E no âmbito das cidades, a figura do prefeito não é assim uma figura tão distante. Existe aquele voto que não é aquele voto ideológico para prefeito. É aquele voto encorajado pela relação do eleitor com a imagem do prefeito. Então, o cara vota no prefeito não pela ideologia dele, pelo partido dele diretamente, mas porque o padeiro da esquina faz campanha para ele. Mas porque o cabeleireiro dele falou, puta, é um cara gente boa, vota nesse cara. Então, no âmbito das cidades, no âmbito do município, esse emaranhado de relações orgânicas conta muito na hora da definição do voto. O líder comunitário tem muita influência sobre o voto para prefeito. O vereadorzinho que está sempre fazendo campanha em determinado bairro tem muita influência na definição do voto para prefeito. Então esse voto que eu chamo de voto baseado no emaranhado de relações orgânicas do eleitor conta muito no âmbito municipal. Isso em todas as cidades e todos os municípios, porque é uma eleição mais próxima. Na cidade de São Paulo, esse voto baseado no emaranhado de relações orgânicas do eleitor conta. Mas ele conta menos, conta pouco se comparado a outros municípios, outras capitais. Por que isso? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então a figura do prefeito não é mais tão próxima. Tem uma distância do eleitor com a figura do prefeito. Não é todo mundo que conhece alguém que conhece o prefeito. Numa cidade como São Paulo, então, isso acaba contando menos. Não quer dizer que não conta. Mas o emaranhado de relações orgânicas do eleitor conta menos. Por essa desvalorização desse tipo de voto em São Paulo, o que acontece é que aqui as eleições acabam refletindo mais o que está acontecendo na política em âmbito nacional. As eleições municipais de São Paulo refletem o cenário nacional. Tendo isso em mente, a gente pode começar a nossa análise sobre as eleições municipais de São Paulo desse ano. No Brasil, hoje, existem duas esquerdas em disputa. Uma é aquela esquerda tradicional, que tem em todo lugar do mundo, que tem a herança marxista nas costas, e que aqui no Brasil é representada por parte do PT e pelo PSOL, sendo o PSOL um partido com caráter um pouco mais purista e um pouco mais sectário. A outra esquerda, que disputa espaço com essa esquerda de herança marxista, é a trabalhista, aquela do varguismo, que existe no Brasil, que sempre foi muito forte no Brasil, mas estava num sono profundo nas últimas décadas, e que Ciro Gomes resolveu encarnar. Na cidade de São Paulo, o PT vai lançar Gilmar Tato, ao que tudo indica. Quem é Gilmar Tato? Não importa. Não importa quem é Gilmar Tato. Ele vem para ser Lula. Lula será o candidato através de Gilmar Tato, porque o PT sabe que só através do Lula, aqui em São Paulo, eles têm chance de chegar no segundo turno. Porque o Lula, aqui em São Paulo, ainda tem seus 15, 20%, que pode ser o bastante para levar um candidato ao segundo turno. Então Gilmar Tato vem para cumprir um papel muito parecido com o de Haddad em 2018. Ele vem para ser Lula, porque só através do Lula ele consegue ter alguma chance de ir para o segundo turno. E o PT consegue manter a militância ativa dessa forma. Mantém a militância focada num candidato petista e mantém o PT como partido hegemônico da esquerda. O PSOL vai lançar, o que tudo indica, Guilherme Boulos, que também foi candidato a presidente em 2018 pelo partido. Boulos vai ser figurante nessa eleição. Provavelmente os votos que vai conseguir vão ser os votos dos eleitores de esquerda que forem mais puristas, sectários e se recusarem a votar no PT ou no candidato de Ciro Gomes. Vai ser os votos do PSOL, vão ser esses. No entanto, para a imagem
que o PSOL gosta de vender de si mesmo, o Boulos aparenta ser uma boa escolha para a imagem do partido perante a sua militância. E outra, insistindo na figura do Boulos, eles podem tentar pensar num candidato num futuro distante, um pouquinho mais competitivo nos eleitores de esquerda, entre os eleitores de esquerda. Eu não acredito que Boulos tenha potencial para seguir os passos de Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, por exemplo, e conseguir um protagonismo um pouquinho maior no âmbito municipal. Eu não acredito nisso. Mas, para manter a militância do PSOL ativa e concentrada, pode ser que seja uma boa escolha, por ser um cara vinculado a movimentos sociais muito ativos na cidade de São Paulo, gostando ou não do movimento dele, eu particularmente acho aquilo uma aberração, mas para manter a militância do PSOL ativa pode ser uma boa escolha. Porque eu acho que Boulos não tem capacidade de assumir um protagonismo aqui em São Paulo, tal como Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Primeiro, por causa da irrelevância do PSOL no cenário nacional. É um partido irrelevante no cenário nacional e, como eu disse, São Paulo reproduz muito o que acontece no âmbito nacional. E segundo, porque São Paulo, como eu falei no começo, apesar de ser uma cidade grande, aquele emaranhado de relações orgânicas ainda conta. E o PSOL não tem essas relações orgânicas bem construídas, não tem capilaridade em São Paulo. Diferente do Rio de Janeiro, onde tem essas relações um pouquinho mais bem constituídas. Então, agora vamos para outra esquerda. A esquerda trabalhista, de herança varguista, que Ciro Gomes resolveu incorporar. Essa esquerda, ao que tudo indica, vai de Márcio França, selando de uma vez por todas a aliança entre PDT e PSB, aliança que demorou para sair, que está sendo ensaiada desde 2018 e não sai. A aposta deles é na possibilidade de recall do Márcio França em relação às últimas eleições para o governo do estado. Não acho que o Márcio França vai ter relevância. Por que eu acho que Márcio França não vai ter relevância? Primeiro, porque eu não acredito na capacidade de transferência de votos de Ciro Gomes aqui em São Paulo, diferente do que eu falei em relação ao Lula. O Lula tem muito mais poder de transferência de votos do que o Ciro Gomes na cidade de São Paulo. Além disso, o fato de Márcio França ter surpreendido com a quantidade de votos na última eleição ao governo do estado deve-se a dois fatores que não existem atualmente. Primeiro desses fatores, Márcio França tinha a máquina do governo do estado na mão, trabalhando a seu favor, trabalhando na construção desse emaranhado de relações orgânicas que eu citei no começo. Agora, a máquina da Prefeitura de São Paulo não está na mão dele, está nas mãos do PSDB, está nas mãos do prefeito Bruno Covas. Então, esse é um fator que auxiliou muito Márcio França nas eleições para o governo do estado e que não vai ajudar ele agora nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Segundo fator, Márcio França se favoreceu muito do voto útil naquele momento. O voto útil por parte da esquerda contra João Dória. Mas Bruno Covas não é João Dória e não tem a mesma rejeição na esquerda. O voto útil da esquerda, nesse momento atual, não vai favorecer Márcio França. Pode favorecer Bruno Covas, que não tem a mesma rejeição na esquerda que João Dória, por exemplo, tinha, e que pode incorporar parte desses votos úteis contra um eventual candidato bolsonarista. Então, em resumo, o que eu acho que vai acontecer com os votos da esquerda? PSOL, com Guilherme Boulos, vai ser relevante, vai conseguir, como sempre, só aqueles votos dos eleitores de esquerda puristas e mais sectários, alguma coisa entre 0,5% e 5% do eleitorado. O PT, o candidato do PT, Gilmar Tato, forte candidato aí para o segundo turno, por conta do poder de Lula de transferir votos para ele. A depender desse poder de transferência de votos, ele passa a ser um candidato aí para o segundo turno. Márcio França, sem a máquina na mão, contando apenas com a ajuda de Ciro Gomes, que é fraco aqui em São Paulo, e sem o voto útil a seu favor, acho que também vai ser irrelevante, tal como o Guilherme Boulos, um pouco menos que o Guilherme Boulos por causa do recall que ele ainda tem como governador, mas vai ser irrelevante. E os votos úteis da esquerda, que se recusar a votar no PT com medo de um segundo turno com candidato bolsonarista, com medo do candidato bolsonarista ganhar, esses votos úteis vão para Bruno Covas. Então vamos pensar agora em Bruno Covas, o candidato de centro dessas eleições. Bruno Covas tem grandes chances de ganhar a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Acho que ele é o franco favorito. E por quê? Bruno Covas tem a máquina na mão. Então ele pode fazer com que aquele emaranhado de relações orgânicas que pesam na hora do voto do eleitor no âmbito municipal trabalhe em função dele, trabalhe para a eleição dele.
Esse é um fator importante. Mas, como eu disse, no âmbito municipal, numa cidade como São Paulo, esses votos orgânicos, por si só, não são bastante para garantir a vitória de ninguém. Mas existe outro fator. O voto útil da esquerda contra o candidato bolsonarista pode, e eu acredito que vá, favorecer Bruno Covas. Ele vai se beneficiar desse voto útil contra o candidato de Bolsonaro. Além disso, Bruno Covas tem a seu favor a máquina do governo do estado, que também vai trabalhar para a eleição dele. Eu acho que ele vai ter que tomar cuidado para se desvincular da figura de João Dória, mas ter a máquina do governo do estado a seu favor ajuda na construção daquelas relações orgânicas ainda mais. Grande desafio de Bruno Covas vai ser fazer um cálculo, um equilíbrio que é muito instável, que vai ser acenar para a esquerda, para o voto útil da esquerda, uma coisa que ele já vem fazendo de uns meses para cá, sem, no entanto, correr o risco de perder voto para os demais candidatos de direita, como o Novo, como o candidato do PSL que virá, ou para o candidato bolsonarista. Então, Bruno Covas vai ter que trabalhar num equilíbrio muito delicado. Mas, apesar desse equilíbrio delicado que ele vai ter que ficar atento, acho que Bruno Covas tem um grande potencial de conseguir no primeiro turno algo como 20% dos votos e é um grande postulante ao segundo turno das eleições municipais. À direita, o MBL vai lançar como candidato o Arthur Duval. O candidato do MBL, eu acho que ele vai ser figurante também nessas eleições. Vai ser um player importante porque ele vai roubar voto tanto do candidato de situação, Bruno Covas, quanto do Novo, quanto do candidato bolsonarista. Vai conseguir ali algo em torno dos 5%, mas pela fraqueza das relações orgânicas do MBL no município, pela falta de capilaridade do MBL, o MBL perdeu muito espaço para o bolsonarismo nos últimos anos. Por esses fatores, eu não acredito que Arthur Duval será um candidato relevante do ponto de vista de ter chance de ir para o segundo turno. Vai ser um player importante, mais no sentido de roubar votos de outros candidatos de direita, mas não acho que ele tem potencial para ir para o segundo turno. Quanto a Felipe Sabará, o candidato do Partido Novo. O Partido Novo é um partido com grande potencial a longo prazo. Eu acho que tem trabalhado muito bem na construção dessas relações orgânicas na cidade de São Paulo, tem muita capilaridade na classe média paulistana, então é um partido que tende a crescer muito nas próximas eleições. Mas vai eleger muitos vereadores, vai crescer na capacidade de eleger vereadores. Pelas relações do partido, a capilaridade do partido, apesar de potencialmente grande, ainda serem pequenas na capital, eu não acho que o Novo tenha grandes chances de eleger um prefeito nesse momento. Ah, mas e Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, se elegeu? A situação de Zema foi muito diferente. As circunstâncias que fizeram Zema ganhar as eleições de Minas Gerais foram muito diferentes. Em Minas, a gente não tinha um candidato bolsonarista claro. Então, Zema, em Minas Gerais, se elegeu governador se aproximando do bolsonarismo e herdando votos do bolsonarismo. Por não ter um candidato bolsonarista com chances de vitória, foi Zema que herdou esses votos. Felipe Sabará não me parece ser um candidato disposto a entoar o discurso bolsonarista. Pelo contrário, é um cara ligado a ONGs, a movimentos sociais, trabalhos sociais, inclusive em presídios. Então não me parece uma pessoa disposta a encampar o discurso bolsonarista. Além disso, o bolsonarismo aqui em São Paulo terá um candidato. Então os votos não vão para Felipe Sabará, o que vai dificultar a situação dele. Além disso, outros fatores que dificultam muito as chances do candidato do Novo. Primeiro, o Novo ainda não tem protagonismo no cenário nacional. Tem construído esse protagonismo, tem conseguido feitos importantes, mas esse protagonismo ainda não chegou. Além disso, o Novo é um partido com sérios problemas internos atualmente. É um partido dividido e rachado em três. É o que aparenta, é a imagem que passa para o eleitor. É um partido em três. Quais são as três divisões que eu enxergo no Partido Novo hoje? Primeira, minoritária. Existe uma linha de políticos do Novo que vieram do Livres e que são adeptas a um liberalismo progressista. São liderados por figuras como Fábio Osterman no Rio Grande do Sul. Existe uma segunda vertente dentro do Partido Novo
que é muito vinculada a uma ideologia que eu chamo de conservadorismo ilustrado, que é uma ideologia que era muito forte na época do Brasil Império, mas que depois da proclamação da República ficou hibernando desde então, e que hoje em dia se reacendeu graças ao Partido Novo, esse conservadorismo ilustrado, que é a vertente que parece ter o comando do partido atualmente, que dita os rumos do partido atualmente, e que é representada dentro do partido por figuras como João Amoedo, Vinícius Poit, deputado federal. E qual é a terceira divisão do Partido Novo? São os políticos do Partido Novo que são bolsonaristas, que se associam muito ao bolsonarismo. Tem muitos lá dentro e têm conseguido fazer barulho. Ainda não conseguiram tomar para si o comando do partido. Isso ficou claro na expulsão do ministro Ricardo Salles do partido. Ainda essa corrente do conservadorismo ilustrado parece ditar os rumos do partido. Mas o bolsonarismo dentro do Partido Novo existe. Existe e tem influência lá dentro. Então, pelo fato do Partido Novo ainda ser muito novo, não ter trabalhado ainda muito bem na construção das relações orgânicas, não ter ainda muita capilaridade, apesar do grande potencial, pelo fato do partido ser um partido dividido, pelo fato de existir nessas eleições municipais um candidato bolsonarista, e pelo fato de Felipe Sabará, o candidato novo, não ser um candidato aparentemente disposto a entoar o discurso bolsonarista, que é muito forte, eu acho que o Novo não tem grandes chances de ir para o segundo turno e repetir o feito de Romeu Zema, até então candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Felipe Sabará parece ser um meio termo entre essa corrente de liberalismo mais progressista e o conservadorismo ilustrado do Partido Novo. Ele parece ser um meio termo entre essas duas correntes, mas ainda assim muito distante do bolsonarismo que existe lá dentro do partido. Então, vamos agora analisar o último candidato relevante nessas eleições municipais em São Paulo. Andréa Matarazzo. Quem é Andréa Matarazzo? Andréa Matarazzo é um político antigo da cidade de São Paulo. Tem as relações orgânicas do candidato aqui em São Paulo são muito bem construídas e muito antigas. Andréa Matarazzo é membro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Sempre foi tucano, mas acabou saindo do PSDB por conta de divergências com João Dória. Andréa Matarazzo queria ser candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo em 2016. João Dória entrou, impôs prévias, rolou até denúncia de Andréa Matarazzo contra João Dória, falando que ele tinha comprado votos das prévias. Acabou não conseguindo sair candidato, saiu do partido, foi para o PSD, partido do Kassab, um dos partidos desse centrão fisiológico de Brasília. E Andréa Matarazzo pode ser o candidato do bolsonarismo em São Paulo, selando de uma vez por todas a aliança entre o centrão fisiológico de Brasília e Jair Bolsonaro. Então eu vejo Andréa Matarazzo como um candidato com grande potencial de ir para o segundo turno, por conta da transferência de votos de Jair Bolsonaro a ele, por conta das boas relações que ele tem, da capilaridade que ele tem aqui em São Paulo. Não que eu acho que o bolsonarismo esteja em alta na cidade de São Paulo, e também não tem como prever como o bolsonarismo estará no final do ano, depois que a pandemia se alastrar ainda mais, depois com os efeitos mais concretos da crise financeira que virá, não dá para saber. Mas eu acho que o bolsonarismo terá sim força para fazer o seu candidato chegar lá na casa talvez dos 20%. E numa eleição tão dividida, isso pode ser o bastante para jogar alguém para o segundo turno. Além desses candidatos, um outro candidato que eu estava quase esquecendo, que eu acho que é importante levar em consideração, é o candidato do PSL, seja lá quem for. Não acho que esse candidato do PSL tem potencial. O PSL sem Bolsonaro não é nada, não existe. Em questão de assumir uma posição mais conservadora, o Novo já tem conseguido encampar essa posição de uma forma muito positiva. Não acho que o PSL tem potencial de roubar isso dele, mas o PSL pode ser um player interessante na questão de dividir votos à direita ainda com todos esses candidatos. Então acho que deve ser levado em consideração. Quem será o candidato? Não sei, talvez Joyce Hasselmann, depois de tanta fritura dela por parte do bolsonarismo, não sei se será ela mesmo, mas não importa quem seja. Não acho que o candidato do PSL, sem a ajuda do Bolsonaro, vai ter muito potencial.
A chance para esse candidato do PSL, seja lá quem for, seria encampar o discurso lavajatista. Mas aí ele ainda assim vai acabar concorrendo com o Arthur Duval do MBL, que também acho que virá com um discurso lavajatista forte, e vai aparecer um outro candidato com certeza tentando encampar esse discurso lavajatista, centrando na figura de Sérgio Moro, criticando o Bolsonaro nessa linha. Mas acho que ainda assim não vai ser o bastante para o PSL virar um player extremamente relevante. Então, quais são os candidatos que eu acho que têm chances de ir ao segundo turno e que vão conseguir uma porcentagem de votos entre 15% e 25%? 15% e 25%. Gilmar Tato, a depender do poder de transferência de Lula aqui em São Paulo. Bruno Covas e Andréa Matarazzo. Eu acho que um desses três vai ganhar a eleição. Acredito que o franco favorito seja Bruno Covas, porque Bruno Covas indo para o segundo turno com qualquer um dos dois concorrentes principais, acho que ele leva. O problema do Bruno Covas é chegar no segundo turno, mas acho que ele tem grande potencial de chegar pelos motivos que eu listei. Agora, uma coisa que precisa ficar claro aqui, gente, isso tudo é um achismo meu, é o que eu acho que irá acontecer. Eu não sou mãe de Ná, eu não tenho bola de cristal, posso estar aqui completamente errado, política é imprevisível, eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses, eu não sei como a questão da pandemia e da crise financeira vai influenciar no cenário da política nacional e em que medida esse cenário da política nacional pode mudar o cenário na disputa pela Prefeitura de São Paulo, não sei o que vai acontecer, acho que as eleições no final do ano vão ter um caráter muito avaliativo sobre a postura dos governantes perante a pandemia. Então tudo pode mudar. O que eu acho, o que eu tentei fazer aqui é uma análise racional com os fatores e elementos que existem no momento. Então, de novo, não tenho bola de cristal. Isso tudo é uma análise a partir dos elementos que já existem e que podem mudar. Quanto à data das eleições, pelas últimas falas do Roberto Barroso, que está à frente do TSE atualmente, acho que as eleições serão adiadas lá para novembro, dezembro, mas não acho que existe alguma chance de elas serem adiadas para o ano que vem, até porque isso exigiria uma mudança de caráter constitucional, exigiria uma mudança na nossa Constituição, e a nossa Constituição ela é rígida, é muito difícil essa mudança, ainda no momento de pandemia vai ser muito difícil juntar voto para isso, ninguém está afim de estender mandato no momento atual, então acho que elas vão acontecer esse ano. No mais, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise do meu vídeo. Curtem aí, compartilhem, comentem, estou sempre disposto a conversar. E é isso. Abraço!